Olá, amigos. Estamos aqui para o Pera Deferimento. Eu sou o Lucas Almeida. Eu sou Bruno Paiva. Estamos aqui com o nosso primeiro episódio, o episódio piloto do nosso podcast. Sobre isso. Um dia tem que começar esse negócio, né, Lucas? Graças a Deus a gente conseguiu um tempinho aí na nossa agenda, porque os prazos tudo voltando à correria só, mas a gente conseguiu aqui um tempinho para gravar o nosso primeiro episódio. E esse episódio a gente vai falar sobre o quê, meu amigo? Vamos falar sobre o nosso podcast, né? Por que a gente resolveu gravar, por que a gente... qual foi o feeling que deu na cabeça da gente em tanta coisa para fazer e agora inventamos esse podcast, né? Eu acho que é sobre isso que a gente tem que começar. Vamos começar pelo início, não é verdade, Lucas? Exatamente. Tudo tem o seu primeiro passo, né? E o primeiro passo foi a gente ter uma ideia de pensar fora da caixa, apesar do podcast já ser uma mídia que está em evidência há bastante tempo, era uma área que a gente ainda não tinha explorado e a gente resolveu explorar essa área e começar a criar o nosso podcast jurídico. É verdade. Aí vocês que já nos acompanham nas redes sociais, agora vão ter que aguentar a gente também no podcast. E vai ser, vocês vão ter que aturar mesmo, mas assim, a gente acredita que vai ser uma coisa boa, porque a gente vai trazer conteúdo interessante para todos vocês, para que atinja todas as áreas, inclusive a gente vai chegar a esse ponto mais adiante no episódio de hoje. Inclusive, tem o episódio que a gente gravou anteriormente, chamado Podcast, que era justamente a gente testando para saber como é que seria a publicação e a gravação desses podcasts. E foi lá nesse primeiro episódio, se você não ouviu ainda, vá lá e ouça, que é justamente a gente mostrando uma transparência e debatendo a origem do nome e tudo isso. E como foi que a gente conseguiu? Dê um spoilerzinho do episódio para eles, Bruno. Rapaz, foram muitas e muitas outras alternativas, né? Só que aí a gente percebeu que tem muita gente inserida no podcast, já existem inúmeros podcasts jurídicos, mas eu tenho certeza que nenhum podcast vai ser igual ao nosso. E aí, às vezes, a gente, quando pensava no nome, quando ia pesquisar, aquele podcast já existia. Mas esse nome que nós definimos não existe ainda. Vai ser o primeiro. Pois é, exatamente. A gente queria um nome original e um nome também que remetesse ao objetivo do podcast, que no caso, como seria um podcast jurídico, teria que ser um nome voltado ao meio jurídico. Então, a gente decidiu pé de deferimento, porque é um termo muito advogados ao finalizar uma petição. O que significa esse pé de deferimento, João Bruno? Não significa pedir a procedência do processo, né? Solicitar do juízo que defira todos os pedidos ali formulados na petição inicial. Pedir, a gente pede. Ganhar é que aí já é outros 500, já é outra história, né? Pedir, a gente sempre pede. Mas aí aquele famoso julgo procedente, julgo procedente poderia ser outro nome de um podcast que a gente poderia fazer. O que você acha? Mas pé de deferimento é mais legal, eu acho. Eu acho que pé de deferimento é um nome original interessante. Mas julgo procedente a gente pode ver posteriormente algum quadro, né, que a gente pode inserir no nosso podcast e colocar esse nome. É verdade. Inclusive, você poderia falar para os nossos ouvintes quais que serão os nossos quadros, né? O que vão ver aqui no podcast? Pé de deferimento. No podcast pé de deferimento, a gente tem o objetivo inicial de atingir todos os públicos, tanto advogados, quanto juristas, estudantes e pessoas em geral. Então, a intenção é a gente pegar esse vocabulário e essa formalidade do mundo jurídico e tornar mais acessível para o público em geral, para quebrar esse tabu do formalismo jurídico e trazer uma linguagem acessível para que todos possam ouvir. Então, assim, nos quadros, a gente inicialmente pensou em 4. Vamos lá. Primeiro quadro, mero de sabor, o seu aborrecimento de cada dia. Quadro interessante. Esse quadro é interessante porque nele a gente vai falar coisas que acontecem no nosso dia a dia. Pode ser algum caos, algum aborrecimento ou alguma coisa engraçada que acontece no meio jurídico. Então, é um quadro mais descontraído. É um quadro que a gente vai trazer histórias mesmo do dia a dia para contar. A intenção é fazer o público rir e também ver que a gente, advogado, é gente como todos vocês.
É verdade, é verdade. E a gente poderia começar hoje, né, já fugindo um pouquinho do protocolo, falando de um mero dissabor que nós sofremos nos últimos dias. O que você tem a dizer, Lucas, sobre isso? Tem algum que você sofreu esses dias? Algum mero dissabor que na hora que você vê esse nome, a primeira coisa que vem na sua cabeça, poxa, aconteceu isso comigo. Rapaz, não vai faltar não, viu? Desse quadro aqui não vai faltar. Eu tenho um que eu vou adiantar para vocês, mas eu pretendo gravar posteriormente num quadro próprio desse episódio, que era num episódio que um cliente chegou no meu escritório dizendo que tinha ganhado na loteria, dizendo que tinha ganhado na loteria e não tinham pagado ele, não queriam pagar ele, ele queria entrar com a ação judicial. Aí, depois que ele me contou o caso, tudo, eu vi que, na verdade, o cara era doido. Ele era doido, meu escritório era no centro, e ele encontrou, o primeiro escritório que ele encontrou, ele foi lá e entrou e contou essa história que, posteriormente, eu adiantei, mas posteriormente vai virar um quadro, sim, do Mega de Sabor. Eu vou contar essa história em detalhes no futuro. E eu tenho um caso de um cliente que queria processar uma acompanhante de luxo, né? Aquelas profissionais que trabalham com sexo, né? Profissional de entretenimento noturno. Isso, ele queria processar ela por propaganda enganosa, né? Mas, rapaz, Segundo ele, ela prometeu mais do que o efetivamente fez. E tem um detalhe: esse camarada, ele queria preservar a sua identidade porque ele era casado. É um sem vergonha safado, viu? Então, assim, rapaz, não eu não queria que ele acredito, não. era que estava processando para a mulher não descobrir. Mas, segundo ele, a profissional de entretenimento noturno não atingiu a sua expectativa conforme ela tinha prometido. E segundo o Código de Defesa do Consumidor, configura-se propaganda enganosa. Rapaz, eu não acredito que isso aconteceu mesmo. Aconteceu, cara. Tô dizendo a você, né? Pois depois a gente vai ter que gravar esse episódio aí com calma, viu? Porque eu acho que esse aí o povo quer saber. É disso que o povo gosta. A gente coloca um negócio na cara dele, modifica a voz para ninguém saber quem é ele, né? É claro, a gente tem que preservar a identidade do nosso cliente, né? É verdade, sem dúvida. E da profissional também, né? Da que ele queria processar, a gente também não pode divulgar essas informações. É verdade. Mas se a história procede ou não, eu não perguntei a ele o que foi que a mulher deixou de fazer e vice-versa, mas ele queria processá-la. De fato, claro, atendimento, eu confio que seu atendimento foi 100% profissional. E outro quadro que nós teremos no nosso podcast será Notório Saber, despertando o jurista que há em você. Fale mais sobre esse quadro. Esse quadro vai ser bom, é um quadro mais informativo, em que tanto a gente quanto alguns convidados que a gente pretende trazer, vai falar sobre um tema jurídico. Por exemplo, todo mundo que acompanha você, João Bruno, nas redes sociais, sabe que você é especialista em direito do trabalho. Você posta conteúdos informativos, informa seus clientes e advogados. Então, nada mais justo do que expandir a informação através do podcast, em que você ou o convidado vai falar sobre um tema. Por exemplo, eu posso falar sobre direito tributário, você fala sobre direito do trabalho, alguns outros convidados falam sobre direito de família, direito do consumidor, e assim a gente consegue abranger todas as áreas do direito e trazer todo tipo de informação necessária para o público em geral e também advogados e juristas. Isso. No caso, esse quadro é um quadro mais informativo, que nós traremos conteúdo jurídico para informar, né, e propagar a informação do direito, né, tanto para o público de advogados, como também para os estudantes, como também para a sociedade em geral. Exatamente, esclarecendo dúvidas, a gente vai eventualmente abrir perguntas em nosso Instagram e futuramente teremos também as redes sociais do nosso podcast para que facilite também a interação com todos os ouvintes e que com esse quadro a gente vai tanto trazer informações quanto responder algumas dúvidas que ficarem pendentes. Verdade, verdade. E outro quadro que nós teremos no podcast será o quadro Pela Ordem. O que os advogados fazem, mas não dizem.
Esse quadro é muito bom porque é um quadro voltado à prática. Ele é mais voltado, assim, o público-alvo dele são mais advogados, em que a gente vai trazer pontos importantes na prática da advocacia, como, por exemplo, gestão de escritório, como fazer parcerias com outros advogados, como abordar os clientes, elaboração de contratos, e por aí vai. É um quadro focado na prática da advocacia, que também vai ser importante para os não advogados, para eles saberem também, o público em geral, saber como o advogado trabalha, porque, infelizmente, existe um tabu ainda, tem gente que fala mal da nossa profissão, mas que não fala mal por não entender, não saber como é que as coisas funcionam. Então, o objetivo também é desmistificar a profissão dos advogados para o público em geral e aproveitando para trazer informações e dicas práticas para os advogados. Verdade. Segundo muitos, advogados vai para o inferno, né? Exatamente. Eu espero que isso não seja verdade. Eu quero muito ir para o céu, mas para muitos, advogados é para o inferno. E outro quadro muito interessante que nós teremos será o citação por edital, porque informação é fundamental. Poderia falar um pouquinho mais sobre esse quadro, Lucas? Exatamente. Informação é fundamental. Então, a gente vai utilizar esse quadro para atualizar todos os ouvintes, juristas, advogados e pessoas em geral, sobre as novidades legislativas, novos julgamentos e qualquer novidade no mundo jurídico que a gente vai trazer. Por exemplo, saiu uma nova lei referente ao direito das grávidas. A gente vai falar sobre essa nova lei. Possivelmente sai a reforma tributária, a gente vai trazer informações sobre a reforma tributária. Tudo que tiver alguma novidade que for relevante, a gente vai trazer nesse quadro para trazer informação para todo mundo. É verdade. Apesar de serem 4 quadros muito interessantes no podcast, nós não pretendemos fazer um podcast muito longo, muito extenso, porque nós entendemos que hoje em dia, com a correria do dia a dia, ninguém tem tempo de passar o dia todo escutando a gente conversar. Não é verdade, Lucas? Exatamente. A gente já não tem uma voz muito bonita, né? Então, para a pessoa ficar... Você é cantor, você ainda tem, mas eu não tenho, não. Eu sou artista. Eu sou artista. Exatamente. Eu não sou. Mas, assim, a ideia é fazer episódios muito longos, mas também não muito curtos. Assim, num tempo razoável, por exemplo, que você possa escutar no caminho do trabalho para casa, por exemplo, de 20 minutos, uma coisa rápida, para que não fique muito cansativo e a gente possa trazer também mais informações em outros quadros, até porque a gente trabalha, né? Nossos ouvintes também trabalham, então a gente tem que pegar um tempo tanto para a gente gravar que seja razoável para a gente, quanto para o ouvinte. Então, o ideal é que a gente faça um episódio de uma duração razoável de 30 minutos ou menos, e que ele seja publicado periodicamente, por exemplo, uma vez por semana ou a cada 15 dias. Por que esse período? Para dar tempo tanto os ouvintes ouvirem nosso episódio e também dar tempo de comentar. Por exemplo, a gente vai gravar um episódio falando sobre o direito dos motoboys e dos entregadores. Então, a gente passa uma semana para que, além de ouvir, façam perguntas, tirem algumas dúvidas, para que no episódio seguinte a gente possa responder e dar atenção aos nossos ouvintes. Por isso que a periodicidade das publicações é importante. Concordo plenamente. E uma coisa também que é importante que a gente deixar claro é que aqui não tem nenhum profissional do podcast. Somos advogados, amantes da informação, e aí uma ideia que nós tivemos foi propagar a informação também através do podcast. Então, desconsidere aí alguns erros de principiante que ainda estão sendo cometidos. Como nós falamos, somos advogados que amam a informação e, por amar a informação, então, estamos utilizando esse canal do podcast para propagar mais informação para vocês. Mas, devagarzinho, a coisa vai ficando cada vez mais profissional. Não é verdade, Lucas? Exatamente. A gente quer mostrar justamente que nós, somos gente como vocês, ouvintes, para diminuir essa diferença, esse tabu, para quebrar esse tabu existente em que o advogado é aquele ser intocável, cheio de formalidades, que não fala, que só fala com uma linguagem muito rebuscada. Então, assim, a gente quer mostrar que a gente,
como vocês ouvintes. Não tem nada de diferente em relação a gente. E a gente está aqui criando esse podcast pelo amor ao direito e a gente gosta também de ser comunicativo, essa comunicação. Então, assim, é mais um hobby que a gente acabou de criar, que é útil também para o nosso... porque o advogado tem que estar sempre atualizado. E uma forma de se manter atualizado é trazendo atualizações no nosso podcast. Verdade, é verdade. Já temos aí alguma ideia de quem será o próximo convidado para conversar com a gente aqui sobre direito? Bem, a gente trabalha num escritório que tem mais de 20 advogados das mais diversas áreas diferentes. A gente tem especialista na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem especialista em direito penal, execução penal, direito do trabalho, direito previdenciário. Verdade. A gente tem de tudo. Então, assim, não vai faltar variedade nas nossas playlists. E também não vai faltar diferentes convidados. Então, não se preocupe que vocês não vão ficar ouvindo a gente o tempo todo, não. A nossa voz, apesar de a de João Bruno ser bonita, a minha ser feia, mas vocês não vão ficar só ouvindo tanto para não enjoar. Então, a gente vai trazer muita gente aqui para vocês. E aproveitar também para convidar para os ouvintes, né, mandarem sugestão, né? Sugestão de podcast, sugestão de tema, sugestão de convidados. A gente precisa ouvir de vocês o que vocês querem ouvir da gente, não é verdade? Exatamente. Futuramente a gente atualmente está divulgando e publicando os nossos episódios de podcast, tanto no Spotify, mas futuramente a gente já tem planos para criar um canal no YouTube do podcast, criar um perfil do podcast no Instagram, em outras redes sociais, justamente para facilitar a comunicação com vocês, em que a gente pode ouvir, ter um feedback de vocês sobre como está sendo os episódios e também poder tirar algumas dúvidas e receber sugestões de todos os ouvintes. Isso, exatamente. Algo mais, Lucas, para poder trazermos aqui nesse episódio piloto, que tinha como a finalidade exatamente falarmos sobre o nosso podcast, sobre a ideia de fazermos podcast, quais que eram os quadros, quais que eram o nosso objetivo geral e específico. Tem mais algo a acrescentar nesse episódio de hoje? Não, eu acho que nesse episódio piloto, a gente já conseguiu trazer um panorama geral de como vai ser esse podcast e as nossas intenções nele. Eu só quero aproveitar a oportunidade para agradecer a parceria, e por falar em parceria, eu já vou dar um spoiler aí de um próximo episódio que a gente vai trazer, que é sobre parcerias entre advogados. Então, queria agradecer a você por entrar junto comigo nesse novo desafio aí que a gente está lançando em 2022, e que tanto você quanto os ouvintes do nosso podcast podem contar comigo para o que precisarem. Imagina, eu que agradeço a sua parceria, a sua confiança. Você que é ouvinte, se aproxime, chega aqui junto com a gente, que eu tenho certeza que esse podcast vai ser muito legal, vai ser muito interessante, a gente vai conseguir crescer muito junto. Tá bom? E era isso. E como é que a gente finaliza o podcast de hoje? Assim como a gente finaliza em todas as nossas petições. Nesses termos, pede deferimento. Tchau, pessoal. Um abraço. Valeu, galera. Até mais. Tchau.